Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos falar pela primeira vez aqui do Rura 11, né? O Fiagro do Itaú, tá? Lembrando que ele é um Fiagro ali voltado para o crédito, né? Destinado a investir em ativos de crédito ligado ao setor do agronegócio, tá certo? Então o fundo ele busca o objetivo, né, de um retorno de CDI mais 3 a 3,5, não é um retorno assim tão conservador, é um retorno relativamente, né, ousado e através de um portfólio diversificado, realmente ele é um fundo que de fato preza pela diversificação, isso vai ficar bastante claro ao decorrer, tá, desse vídeo. Esse é um relatório relativamente curto, o gestor também não abre tanta informação assim, mas em julho, né, o fundo pagou aí 13 centavos por cota, um fundo que já começou aqui na base 10, né, valor patrimonial ali de R$ 10,02 nesse momento aqui do relatório, rendimento anualizado 16,73, né, se você levar em consideração o valor patrimonial do fundo e não o valor de mercado. O rendimento mensal, né, também seria equivalente a 1,30% ao mês, levando em consideração o valor da cota patrimonial, tá certo? Então tá aqui a valorização que o fundo teve desse mês, né? O fundo também teve uma boa valorização no mercado secundário, né, de variação da cota. Aqui, né, a gente teve uma diferença bastante relevante em relação ao valor patrimonial e valor da cota. Atualmente, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, essa diferença aqui já caiu, né, o fundo está mais ou menos com uma cota de R$ 10 e o valor aqui de mercado está mais para 10,45, 10,40, então atualmente ele está com ágio ali de aproximadamente 1,045, tá certo? Então aqui, né, em relação ao demonstrativo, o fundo gerou, né, teve um resultado ali de 21 e distribuiu 13,9, né, resultado acima da distribuição é sempre uma boa notícia. O perigoso é quando é ao contrário. Então aqui o fundo coloca de maneira bem didática, né, a sua alocação, né, lembrando que o fundo teve uma emissão recente, com 88% já está no seu core business investido em crédito agro, com um spread, né, médio de CDI mais 4,1, portanto, cumprindo o objetivo que a gente viu lá em cima em relação ao retorno almejado, uma duration de 2,5 anos. Então aqui a gente tem uma exposição da carteira geográfica, né, está bastante diversificado, presença forte em Mato Grosso, presença forte em São Paulo, Paraná também, Bahia, enfim. E aqui também está a exposição setorial, né? Eu avisei para vocês que ele leva a diversificação bastante a sério, então está aqui né, tem produtor rural de grãos, açúcar e etanol, defensivo, revenda, cooperativa, enfim, está aqui toda os segmentos de atuação do fundo, e aqui a exposição por garantia, também na parte da garantia há uma diversificação, né, alienação fiduciária de terras com a maior parte, recebíveis com 18, enfim, é um fundo que realmente leva a diversificação a sério, tá? São 45 devedores, 23% do patrimônio está concentrado nos 5, um valor médio ali por devedor de R$ 21 milhões, são, né, 15 tipos, né, de cultura barra segmentos aí. Em relação ao comentário do gestor, né, o fundo informa, como a gente já viu, 88% está alocado em crédito, né, ele fez uma emissão recente, como eu falei, né, sua terceira emissão de cotas, finalizada em agosto, e com isso, né, ele já conseguiu alocar 48 milhões e tem aí 85 milhões já aprovados e previstos para liquidar em agosto. O fundo está com uma presença em 14 estados, né, de 15 segmentos diferentes ali do agronegócio, e até agora todos os pagamentos têm ocorrido em dia sem inadimplência, tá certo? Então, o fundo também já está com 28.122 cotistas, né, um número que é relativamente alto para Fiagro, né? Lembrando que a gente ainda é uma indústria, né, que é muito nova, tá? Uma indústria que está crescendo, né? O Brasil tem um potencial enorme em relação ao agronegócio, mas como toda indústria no início, ainda que o potencial seja gigantesco, ela tem o seu tempo de maturação e tem, né, o seu tempo para a gente avaliar, né, a consistência dos resultados ao longo do tempo, tá certo? Então aqui o gestor traz comentários sobre as principais culturas, né, como está o preço internacional,
exportação de soja, no caso aqui, acima do que vem do ano passado, né, do mesmo período. A questão do milho também, né, elevação da área plantada americana, conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia afetando o mercado internacional, porém, esse preço não chegou aqui no mercado interno, são apenas algumas considerações sobre mercados aqui em geral, de açúcar e etanol, enfim, os principais mercados que o fundo investe, e aqui ele traz a variação, né, das que a gente chama de soft commodities, que são, entre outros, né, as commodities aqui agrícolas, né, soja, milho, algodão, açúcar, até suco de laranja, e os preços internos aqui no Brasil, a gente vê de maneira geral, né, e aqui a comparação, né, com os 30 dias, com um ano, né, 365 dias, em geral, quase todos os preços, né, teve uma queda em relação ao pico que foi em 2022. A gente está vendo isso um pouco também no resultado das empresas, né, que reportam seus resultados trimestrais na bolsa, né, apenas açúcar e suco de laranja tiveram um aumento relevante em relação ao ano passado. E aqui a gente chega, talvez, né, na parte mais importante aí, que a gente já teve uma prévia lá em cima, né, de forma mais didática, e aqui ele vai detalhando, né, um por um das principais regiões, né, taxa de compra, o percentual do volume financeiro, né, as duas principais posições aqui com 4,3 e 4,2 do PL, uma na Bahia, outra em Minas Gerais. O fundo está predominantemente ali, né, alocado em CDI, tem alguns títulos, né, em relação ao IPCA aqui, e também em relação, né, ao dólar, né, atrelados ao dólar, mas ele informa aqui que as operações em dólar e em IPCA possuem um hedge na carteira, né, para a taxa correspondente em CDI. Então, por isso que dá para fazer o cálculo que ele mostrou lá do rendimento médio do CDI atualizado, tá? Então, ainda está, né, com valor relativamente grande em caixa, né, equivalente a 12%, mas que tende, né, a ser quase todos esgotados. Já no próximo relatório a gente já vai ter novidade, e é o que ele nos informa aqui, né, que ele já está com o pipeline ativo, já engatilhado, né, todas as operações aqui em agosto, para alocar esse valor da emissão, tá certo? Então, por fim, agora a taxa de administração, 1% ao ano, né, mais ou menos isso mesmo, não está nem muito caro nem muito barato. Taxa de performance, né, 20% sobre o QCD, esse CDI mais um, aí já é uma taxa de performance, né, que a gente pode considerar um pouco mais alta, né, do que a média do mercado, né? 20% mais um é uma taxa de performance um pouco mais alta, e a taxa de administração está na média. Também o Rura já contratou a XP, né, como formador de mercado para fomentar a liquidez do fundo. E por hoje era isso, pessoal. Primeiro vídeo aqui do Rura. Deixa aqui nos comentários se você investe em fundo imobiliário, qual você investe, se você tem. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder, né, vídeos como esse, fora os shorts que a gente coloca com informações bem bacanas para vocês. Valeu, grande abraço.